iniciar essa live, né, que tem como objetivo destravar a produtividade, né? A gente vem trazendo essa ideia de todas as sextas fazer uma live à noite. O que é o objetivo dessa live? Né? Fazer uma mentoria, toda semana ter um profissional, uma pessoa do mercado que trabalha dentro de uma empresa, dentro de um processo, e fazer uma mentoria com essa pessoa, né, para poder ver quais são as dificuldades que ela tem no ambiente de trabalho, principalmente em melhorar a performance desse processo, né, quais são as dificuldades que ela tem de melhorar a performance desse processo, para que a gente possa dar uma mentoria e mostrar alguns caminhos, algumas soluções. Na primeira edição do Destravando a Produtividade, a gente teve o Samuel, né? O Samuel ele trabalha em uma multinacional do segmento de perfumaria, tá certo? E a gente fez com ele uma mentoria onde ele tinha uma série de dificuldades referente a como fazer melhorias na logística interna da empresa. Ele tinha muita dificuldade de fazer essa melhoria dentro dessa logística de preparação, distribuição, né? Integrava um pouco com a parte de estoques, então ele tinha várias dúvidas e ele pôde aqui tirar várias dessas dúvidas junto com a gente, né? E foi bem bacana na semana passada. Nessa semana a gente tem um outro convidado, né? Deixa eu ver se ele já está online. A gente tem um outro convidado hoje, que é o Jonas, né? O Jonas também trabalha em uma empresa multinacional também, de um segmento bem diferenciado para quem trabalha com produção, né? Pelo menos inicialmente parece ser, que é no setor de serviços, né? A empresa dele presta serviços, ele vai explicar um pouco como é que é a natureza desses serviços, tá bom? E ele vai falar também para a gente quais são as dificuldades que ele tem nessa empresa para ele poder melhorar esses processos, para que ele possa melhorar os indicadores, melhorar a performance do processo. Beleza? Então eu já vou chamar aqui o Jonas, vou enviar aqui um convite para ele. Enviei um convite aí, Jonas, para você. É só, Jonas, basta tu clicar. Show. Pronto, Tá tá me dentro. ouvindo? Boa noite, tô sim. Boa Boa noite, noite, Jonas. Tudo tudo bem? bem? A engenheira Milena aí também, dando a luz da graça, né? Sua companheira. Conheceu a Milena também, Jonas, ou não? Conheci não, por nome Conheceu eu não não, tô né? lembrando. A aluna excelente também, de lá do mesmo centro universitário, que você tá concluindo o curso, né? Eu acho que ela concluiu agora, se eu não me engano, já está formada. Deixa eu te dizer, Jonas, se apresenta um pouquinho para a gente, né? Tu estava escutando, né? Eu estava Tô falando a ouvindo, sim. introdução e tudo. Para mim é um prazer Se estar aqui. apresenta, se apresenta um pouquinho para a gente aí, conta um pouquinho de como é que foi a tua trajetória até chegar na engenharia de produção, né? Até chegar a trabalhar com processo. Como é que tu caiu aí dentro dessa área? Conta aí pra gente. Caí de paraquedas, professor. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. É um prazer estar aqui com você nessa mentoria. Meu nome é Jonas, para quem não me conhece, né? Eu sou aluno de engenharia de produção, já estou no oitavo semestre. E como formação, sou formado como técnico eletrotécnico pelo CEPEP e técnico eletroeletrônica pelo Cefet, né? IFCE. Então, eu trabalho, como o professor já deu uma introdução, é uma empresa multinacional de origem italiana. Ela presta serviços para outras empresas de vários ramos e ela destaca-se no ramo de call center, TI e também na área elétrica, prestando serviços diversos no setor elétrico, na parte administrativa também. Show de bola, Jonas. Então, assim, já dá pra gente perceber que, diferente do Samuel, né, que trabalhava numa indústria mais que trabalha com logística interna, o Jonas trabalha numa empresa que trabalha com processos na área de serviço. Então, é um cenário que, normalmente, quem trabalha com melhoria de processo tem muita dificuldade de aplicar as metodologias, tem muita dificuldade de aplicar as ferramentas, principalmente no início da jornada. Como tudo na vida, no início a gente tem dificuldades, a gente tem trava, né? Não sabe como aplicar aquilo, e isso é completamente normal. E esse é o motivo da gente estar hoje aqui, né? Para tentar dar essa destravada,
tentar ver quais são as dificuldades do Jonas lá e tentar ver como é que a gente pode dar algumas orientações para ele poder alavancar mais os resultados lá da operação. Então, Jonas, deixa eu te falar uma coisa. Tu já falou sobre a empresa, né? Sobre a operação da empresa e a Exatamente. prestação de serviço. E agora eu queria escutar os problemas, né? Quais são os problemas que você enfrenta lá, um por um, né? Fala um por vez. Fala as Pronto, dificuldades que você tem lá nessa operação para poder Primeiro, explica como é o teu trabalho lá, tá pronto. certo? Para o pessoal entender melhor e até eu entender melhor, porque assim, o Jonas foi meu aluno e ele falava que trabalhava numa empresa de serviço e ele me falava um pouco como era a atividade, mas a gente nunca parou, né, Jonas, para tu me dizer realmente como é a operação. E hoje a gente foi testar a internet, antes aqui da live, e ele me passou, né? A gente passou uns 10 minutos testando, não foi, Jonas? E tu me passou aí como é que é a operação. Então eu queria que ele passasse também para que vocês pudessem entender. Na realidade, né, professor, sempre nas nossas aulas, o professor falava da teoria das restrições, do Lean, e eu sempre tinha, a minha dúvida era, professor, e aí, como é que eu aplico no serviço, né? E é muito realmente difícil, assim, né, de entender como algumas coisas, como vou aplicar um Kanban, como vou aplicar algumas coisas que geralmente é feito para a produção de um bem tangível, para algo que é no serviço, né? Então, eu trabalho, professor, a minha área, ela é uma área estratégica, a minha empresa, ela presta serviço, como eu falei, para várias empresas, e ela presta serviço para a empresa que é uma distribuidora de energia, que presta serviço aqui, né, no estado do Ceará. E a gente lá trabalha no setor da análise de rede. É um setor estratégico de indicadores, certo? Ele tem dois macro processos, que é a qualidade do produto e a qualidade do serviço, né? Qualidade do produto é a nossa energia, é a energia, né, que nosso cliente tem o objetivo de dar continuidade a esse serviço de ter o cliente ter a energia, né, e a qualidade do produto consiste justamente em medir essa qualidade do nível de tensão, se está de acordo com os padrões, entendeu? Então, se, por exemplo, um cliente grande, um shopping, está tendo problema de nível de tensão, isso daí é a qualidade do produto. Agora, serviço é onde eu trabalho, a qualidade do serviço. O serviço é o quê? É o serviço do atendimento emergencial ou de manutenção em que dá, por algum período, descontinuidade na distribuição de energia, né? Isso ninguém quer, né? Ficar sem energia não é algo que é bom, né? Então, justamente, a gente mede esse nível de qualidade justamente para a empresa ela procurar melhorar, né, seus processos, melhorar essa prestação do serviço e também para a empresa ela conseguir medir e também informar os órgãos reguladores da atividade que ela está exercendo as diretrizes corretas, né? Então, justamente, eu trabalho na qualidade do serviço e é muito junto da operação, né? Nas indústrias, você tem a produção e depois tem outros setores, tem a qualidade, né? E já no serviço não, é a operação, nós somos como se fosse uma pós-operação, né? A gente analisa toda a operação, ela é responsável justamente por fazer a gestão das equipes, para onde é que vai a equipe, está tendo um risco à vida, então ele dá prioridade para o eletricista ir naquele lugar. A operação registra o que o eletricista faz, o tempo, o que é que ele fez lá em campo. Então, tudo isso vira informação, que essas informações elas viram indicadores quando chega na nossa área. Então, quando ela chega na nossa área, a gente tem que fazer um controle de qualidade, entendeu? Para que esses indicadores, tanto internos como externos, eles sejam confiáveis, eles sejam apurados de forma assertiva, entendeu? Então é dessa forma, eu acho que deu para explicar mais ou menos aí, professor. Deu ótimo, foi ótima essa explicação. Deu para explicar muito bem. Até tá ratificando aqui, fortalecendo meu entendimento também, que eu
não conhecia sua empresa para eu poder lhe ajudar melhor. Pronto. Pontos muito interessantes, né, que o Jonas falou. O primeiro é que a empresa é uma operação na área de serviço, é uma operação bem difícil de você deixar uma coisa palpável, tá certo? Mas Exatamente. todo mundo que trabalhar aí na área de serviço, pessoal, e estiver assistindo esse vídeo agora ou depois, a Luciana entrou aí também. A Luciana trabalha na área de operações, né? Ela tem um produto lá para ver fluindo, né? Para ver os problemas acontecendo. O Jonas não tem. Ele não Exatamente. tem. Ele pega os números lá e ele deve ficar tentando bater cabeça de alguma forma para saber se aqueles números estão condizentes, se não estão, né? Fica com o pé atrás se esses números têm validade, se não tem, se o pessoal da operação está apontando correto ou não está. Pessoal, toda operação que ela é realizada externa, o que quer dizer externa, Gleison? Qualquer tipo de prestação de serviço, em rua, em campo, é muito mais difícil você controlar, de planejar, programar e controlar, do que um serviço de uma operação interna. Se não, vejamos, né? O que é mais fácil de controlar? 50 pessoas que estão dentro de uma fábrica que tu está vendo ali, todo mundo, ou 50 pessoas que estão espalhadas pelo Brasil ou pelo estado do Ceará fazendo serviço em locais diversos? Para tu controlar o ponto de um cara desse é complicado, né? Então, é uma operação mais diferenciada. Mas, né, no entanto, não quer dizer que não dê para a gente aplicar as metodologias de melhoria de processo, planejamento e controle da produção e etc. Vamos lá pensar como é que a gente pode fazer isso. Eu anotei várias coisas que o Jonas falou aqui. Vamos ver se isso se enquadra a produção em fábrica e produção na área de serviço. Ele falou sobre tempo, ou seja, tempo em que os operadores vão executar os serviços na operação. Seja de manutenção, seja de instalação, deve ter vários níveis de serviço. E aí, quando a gente fala em vários tipos de serviço, a gente está falando de uma coisa que dentro da área de produção a gente chama de família de produtos. Família de produtos. Professor, mas o rapaz não já falou que é serviço, não tem produto lá? Beleza, quer mudar o nome, a gente muda para família de serviços. Então, com certeza, lá na operação do Jonas, mesmo eu sem conhecer a fundo, devem ter serviços que eles são serviços que seguem um fluxo parecido. Essa é a definição de família de produtos. Produtos ou serviços que seguem fluxo semelhante. Exatamente. Então, eu tenho certeza que lá deve ter. Deve ter, por exemplo, dentro dessa área de tensão, deve ter vários tipos de serviços de tensão que são realizados. E vários níveis de dificuldade dentro desse serviço de tensão. Então, a gente pode pegar todos esses serviços que são realizados para a manutenção de algum plano de tensão e chamar de uma família de produtos. Ou até mesmo pode pegar uma gama maior de serviços que tem um fluxo parecido, que utilizem os mesmos recursos, tá certo? Isso aí é uma coisa também que é importante, Jonas. Essa definição de família tem que ter um fluxo semelhante, tem que usar recursos parecidos. Tá certo? É bom tu ir tomando nota aí se tu tiver alguma coisa aí para escrever. Então, dentro desse contexto, você pega esses produtos que seguem esse fluxo e utiliza esses recursos parecidos e você define famílias. Né? Então, você vai definir ali famílias de serviços. Eu tenho certeza absoluta, sem entender nada da tua operação, que deve ter alguns tipos de serviço, alguns tipos de família de serviço que dão muito mais dor de cabeça para a operação do que outros. Sim. Inclusive, Certeza que Gleice, deve existir. inclusive, a gente não consegue analisar logicamente todos os serviços do Ceará, entendeu? Justamente por causa disso, a gente utiliza de algoritmos com padrão, né, com que ele enxerga de correto, ele faz uma varredura e ele critica aquilo que ele enxerga que está fora do padrão, entendeu? Então, a gente não valida todas as informações, entendeu? A gente procura priorizar, a gente tem um nível de criticidade de escala que algumas são mais importantes do que a outra, são mais urgentes, até mesmo porque a gente tem um prazo de análise, e esses prazos são mensais, entendeu? Cerca de 20 dias a gente tem para analisar um mês, entendeu? A gente tem que analisar todas essas ocorrências, essas informações que apresentaram algum erro nesse algoritmo, e analisar.
e ver se tem algum erro, pode ser, por exemplo, citando alguns erros, tem erro de TMA, que é como se fosse o lead time, entendeu? Que é Olha o aí, TMA é o tempo médio do médio atendimento, atendimento. entendeu? E tem outros também, tem verificar se o cliente está afetado corretamente ou não, que é uma coisa é ter falta só numa casa, só um cliente vai ficar afetado. Agora, ter falta numa rua toda, a rua toda tem que estar afetada, entendeu? E se um cliente desse deixa de estar dentro dessa afetação, seja por algum motivo, porque a operação não se atentou, ou algum erro de comunicação, vai gerar algumas distorções nos indicadores, né? Por exemplo, se está tendo falta muito em uma rua por causa de vegetação e na operação não colocou essa causa que o eletricista identificou, a equipe de manutenção não vai fazer poda, entendeu? Vai demorar, entendeu? Então, são informações importantes e que a gente também tem esse sistema de criticidade, né? Para que a gente possa analisar as mais impactantes, né? A gente não vai analisar Pegar tudo, né? exatamente, a gente não vai conseguir pegar tudo, até porque a equipe é de 8 pessoas, entendeu? Que faz esse serviço. Por Ceará todo não tem condição, entendeu? Então, olha como a gente pensa que é diferente, mas é semelhante. A gente está falando de família de serviços, serviços que têm características, seguem fluxo e usam recursos semelhantes. E ele falou do TMA, que é esse tempo médio de atendimento, que deve ser do momento que essa ordem de serviço, que essa demanda chega lá para a operação, até o momento que o cara clica lá no sistema, ou no tablet, ou não sei o que ele usa, dizendo que o serviço foi concluído. Então, Exatamente. isso é um indicador importantíssimo, que é esse lead time desse serviço. Né? E como é que tu enxuga esse lead time? Né? Como é que a gente enxuga um lead time na produção? A gente mapeia esse processo e reduz todo e qualquer desperdício que houver dentro dessas etapas do fluxo. Logicamente que dentro desse fluxo da empresa que o Jonas trabalha, que é uma empresa de serviços, deve ter umas certas etapas que elas são administrativas, né? De receber essa reclamação, fazer uma tratativa, fazer um direcionamento. E aí deve haver um setor de planejamento, olha as coisas se interagindo. Um setor de planejamento que deve pegar essa demanda e fazer uma programação de execução. Então, a pessoa não tem PCP. Não tem PCP em empresa de serviço? Claro que tem. Ah, mas não tem o nome PCP. Pode ter o nome planejamento, pode ter logística, pode ter o que for. Mas tem lá um planejamento, programação e controle. Então, ele falou de tempo, qualidade, né? É medido. Né? Com certeza eles devem ter indicadores de reclamações de clientes quando a equipe vai lá, faz um serviço que por algum motivo não ficou ok e esse cliente entra em contato de novo. Tem Deve haver sim. esse indicador, Tem um acredito. indicador Né? de resserviço. É justamente Tá vendo? esse nome aí. Então, A né? equipe vai lá e diz que resolveu, só que o cliente liga de novo, não resolveu. Aí tem que mandar outra equipe e a nossa meta é justamente informar que o quantitativo disso daí para realmente a empresa providenciar formas, meios de diminuir ou eliminar o resserviço. Perfeito. Você falou, você chegou onde eu queria chegar agora, em relação a isso. A gente não está falando de solução de problemas, melhoria de produtividade, melhoria de performance da operação. Então, um indicador desse, como esse indicador de resserviço, não só tem que ser visto o indicador em si. Né? Interessante que eu fiz uma live sobre indicadores agora terça-feira. Foi massa. Que pena que não deu para falar tudo que eu gostaria. Voou o tempo. Né? Mas hoje a gente pode complementar com mais alguns aspectos. Depois eu posso trazer uma outra live para completar. Não é só ter um indicador em si. Tem que se buscar a causa raiz de ter havido esse resserviço. Por que foi que houve esse resserviço? Né? Foi o colaborador que não executou da forma correta, mas qual foi o detalhe que ele fez errado? Né? Qual foi a causa raiz daquele? Foi o material que ele errou? Às vezes, pode ter sido uma ferramenta que o cara não levou. Né? E, professor, como é que eu faço linha na área de serviço? O cara aplica um 5S. Eu tenho certeza que esses caras vão, às vezes, para a operação faltando algum tipo de material, faltando algum tipo de ferramenta, faltando algum tipo de informação, que quando chega lá no serviço o cara não consegue executar porque não tem informação e tem que ficar ligando para a base para poder ficar tirando dúvida. Né? Então, como é que se faz isso? Com 5S, com planejamento.
planejamento barra programação controle. Né? Então, utilizando essas ferramentas, se consegue reduzir esses problemas. Mas já tem um primeiro passo importantíssimo, que é se ter esses indicadores. O segundo passo é descobrir essas causas raiz. E o terceiro passo, que para mim, é o mais importante, é agir. Então, beleza, eu tenho um indicador, legal, eu tenho um indicador. Ele está me dizendo alguma coisa, eu tenho que interpretar o que esse meu indicador está dizendo. E aí eu tenho que buscar a causa raiz daquele problema. Logicamente que, como o Jonas falou, eu vou começar por aqueles mais complexos que me dão mais prejuízo. Né? Então, eu vou investigar essa causa raiz, mas depois de investigar essa causa raiz, eu preciso agir. E eu acho que isso não seja hoje talvez não seja um papel dessa terceirizada, né, Jonas? Não. A gente faz a apuração do indicador e inclusive aqui na live está minha colega de trabalho, a Gabriela. Ela pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, viu, Gabriela? Pode ficar à vontade. A gente pega esse indicador e envia para as partes interessadas, né? Tanto a alta direção da empresa, né? Quanto para os responsáveis dos regionais de fazer manutenção, e eles ficam cientes, né, de justamente investigar qual é o motivo que está tendo aqueles problemas recorrentes, entendeu? Para realmente eliminar, encontrar, fazer inspeção, entendeu? A gente tem uma comunicação muito tem que ser uma comunicação muito junta com os regionais, com o centro de controle, com a operação em si, porque eles fazem essa interface, esse meio termo com o pessoal, com os eletricistas de campo e a gente que é da geração do indicador, entendeu? Então, eles que têm que nos ajudar nesse sentido, entendeu? Então, a gente vai, pega a informação que eles pegam dos eletricistas, faz esse controle de qualidade, faz a validação caso esteja correto. Se não estiver correto, a gente entra em contato de novo com eles, com a operação, tá faltando essa informação aqui, tá faltando essa informação aqui. E se possível, eles voltam a falar com o eletricista dá a informação correta, e só após a gente ter a informação correta, a gente corrige e valida. E essa incidência, essa informação validada, ela vai ser calculada correta, e esses indicadores, aí sim, eles vão seguir de forma confiável para a área estratégica poder atuar, agir, como o professor falou, agir para não ocorrer novamente. Perfeito. Então, tem todo esse percurso desse fluxo que você falou aí, explicou muito bem. E aí vai chegar no... Vocês vão garantir que esses indicadores vão estar adequados para que possa ser feita uma análise em cima de dados e informações coerentes. Exatamente. Né? Eles vão ganhar muito tempo com isso e isso vai chegar mastigado para eles. O que eles têm que fazer? Tem que agir. Precisam haver equipes, né, em campo, né? Professor, onde é que eu faço melhoria? Onde é que eu vou agir? Tu vai agir no Gemba. Vou digitar aqui, ó. Gemba. O que é o Gemba? O Gemba é o lugar onde as coisas acontecem. Onde é que as coisas acontecem quando eu tenho uma indústria? No chão de fábrica, no fluxo, onde os materiais estão fluindo. Onde é que as coisas acontecem na empresa de prestação de serviço? Na operação. Exatamente. Então, se eu quero resolver um problema de operação, essa empresa precisa ter uma equipe para ir acompanhar o pessoal da operação e fazer girar algum tipo de metodologia para melhoria de processo. Seja um simples PDCA, né, um Kaizen por meio de um PDCA, né, fazer girar esse PDCA na operação, seja por meio, né, de uma teoria das restrições, os 5 passos de focalização da teoria das restrições, seja por um 6 Sigma, para reduzir variação de processo. Né? Então, um projeto 6 Sigma básico, padrão, que daria para ser feito aí, redução do índice de resserviço. Isso aí dá um projeto 6 Sigma tranquilo. Dá um projeto 6 Sigma tranquilo. Como é que vai ser executado esse projeto? De posse desses indicadores, dessas informações que a empresa de vocês passa para eles, eles vão fazer girar lá o DMAIC.
né? Que é o ciclo Lean, do Seis Sigma, dos Lean é Six o Sigma. DMAIC. Isso. O ciclo do Seis Sigma é o DMAIC, né? Definir, medir, analisar, implementar e controlar. O medir, eles não vão ter nem tanto trabalho assim, porque já vão ter muito dados. Eles vão mais começar a analisar, implementar e controlar, né? E definir o problema que eles querem resolver. Então tem que ter Gemba, tem que ter Kaizen, tem que ter atuação na ponta. Só o indicador por si só, ele resolve alguma coisa? Só o número, só o indicador, só ter esse indicador? Não Não. resolve, né? E muitas vezes, esse tipo de, assim, por experiência de outras empresas que eu passei, esse tipo de indicador que é coletado com os operadores, junto aos operadores, eles têm um nível de acurácia não tão alto, né? Então, nem sempre o cara aponta aquilo que realmente está acontecendo, né? Isso aí é um dos grandes desafios. E fica difícil de tu controlar isso, porque quando o cara aponta uma coisa errada na produção, tu pode chegar lá e fazer uma inspeção, uma auditoria rápida. Tu pode pegar os dados aqui e tu desconfiar, cara, esse cara não está fazendo esse negócio como era para ser, vou pegar ele aqui de surpresa. Então tu pode um certo dia descer para a produção, acompanhar o cara, ver o que ele anotou e ver quais são a realidade. E aí rapidamente tu verifica que aquilo foi feito incorreto. E numa operação de serviço, Gleice, né? agora tu tocou num ponto muito importante, viu? Porque a operação, ela é fundamental em traduzir aquilo que realmente aconteceu em campo, em que o que o eletricista fez, entendeu? Então ele tem que fazer isso da melhor forma possível, porque se ele não falar, é, vai ter como um dos pontos negativos, né? Uma das consequências algumas vezes de a gente ter que enviar uma equipe no local para fazer uma inspeção. E isso Sim, é que é como custo, se fosse, é é como se gasolina, fosse é na tudo. fábrica, né? O cara só ir lá e ver, mas na operação tem que mandar o cara, mas pior que Tem, não tem jeito, brother. tem que Assim, o que é que mandar. facilita, né? O que é que facilita? Você ter um bom sistema facilita. O que é uma outra coisa que facilita, né? Fica aí de sugestão para você. Bastante treinamento com essa equipe, conscientização, atrelar as metas dele a algum indicador que tenha uma transparência sobre isso. O cara só sente quando pesa no bolso, né? Então tem que ver se ele tem algum tipo de meta, algum tipo de coisa que possa ser atrelado a esse nível de acuracidade. Realmente tem que ter uma pessoa para fazer uma ronda de inspeção. Então, assim, para ter uma garantia disso, não tem outra forma, né? Você digitalizando, você melhora muito, né? Você melhora muito. Você tendo um tablet que vai ter um sistema onde o cara vai apontar, melhora bastante. Outra dica para melhorar isso aí, Jonas, sempre está fazendo uma revisão dos motivos, porque assim, normalmente todo sistema que faz esse acompanhamento, ele tem uma árvore de falhas, uma árvore de motivos, onde o cara vai digitar lá qual foi o motivo, né? Normalmente, sei lá, tem 15, 20, 30, 40 motivos. Eu não sei quantos motivos vocês têm para cada problema que o cara vai resolver. Mas esses motivos, às vezes as empresas criam e deixam por 10 anos os mesmos motivos. Tem que estar havendo, dentro de determinados períodos, revisão desses motivos. Muitos desses motivos não vão mais fazer sentido devido à tecnologia, devido a projetos de melhoria que foram feitos, devido a equipamentos novos que foram adquiridos e diversos fatores precisam ser retirados, assim como devido a mudanças na rede, na infraestrutura e outros aspectos diversos, vão surgir novos motivos. Então, às vezes, esse operador em campo, na pressa, às vezes ele ganha por produtividade, alguma coisa desse tipo, ele, se não tem aquele motivo que ele quer, ele coloca outros, ou coloca motivo Não não consegui identificado. identificar, motivo não identificado, isso é É, clássico, né? O outros na produção e motivo não identificado na área de serviço. Então, a partir do momento que se deixa essa brecha, existe uma probabilidade muito grande de muitos percentuais desses apontamentos correr para esses motivos não identificados. exatamente. E Algumas agora, empresas até tiram, viu isso aí? Algumas empresas até tiram esse motivo não identificado para ficar forçando essa retroalimentação de motivos, para poder ficar reforçando. Ou, se não, quando não tiram, não deixa esse botão motivo não identificado, mas deixa um botão lá para ser digitado algum tipo de motivo que não está dentro daquela base. E aí a equipe de indicadores vai vendo aquela frequência com aquele motivo está acontecendo. Se aquele motivo aumentar de frequência, você joga ele para a árvore de motivos básicos. Então, isso é uma sugestão de ouro aí para vocês sempre estarem tentando ver lá como é que vocês podem analisar melhor esses motivos. E melhorar o índice de qualidade desses dados que vocês recebem.
consequentemente vai dar menos trabalho para a equipe de vocês de estar entrando em contato, de estar mandando gente ir lá, tudo isso que gera um custo, como você falou, para a operação, né? Mas às vezes vocês devem ficar entre a cruz e a espada, tem esse custo, ou fica com dado que ninguém não sabe se tá coerente, né? Então tudo isso são custos. Exatamente, Gleice. E assim, a gente, como eu lhe falei, a gente tem prazos, entendeu? Para atender essa demanda e gerar logo o indicador e enviar para o órgão regulador no prazo correto, entendeu? Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem é ter esse retorno do setor da operação em tempo hábil, entendeu? Porque a nossa demanda, ela não é assim calculada, entendeu? Ela é uma demanda que a gente tem, vai depender muito do momento, entendeu? Vai depender se, por exemplo, está chovendo muito, a rede não se dá muito bem com a chuva, vai ter muita falta de energia, então a demanda vai ser mais alta, entendeu? Então, muitas vezes a gente não tem tanto tempo hábil assim para a gente ter essas informações e temos essa dificuldade, entendeu? Eu queria saber da sua opinião como a gente poderia melhorar isso, se realmente era um trabalho que a liderança dos dois setores tinha que conversar, ou se é treinamento, entendeu? Porque, pelo menos que eu vejo no meu setor, a gente cobra muito eles, entendeu? A gente já se propôs a treinar a equipe deles, entendeu? Mas eu vejo que não tem uma sinergia tão grande assim para ter uma resposta em tempo hábil. Pronto, Jonas, vou te dar algumas dicas aqui muito boas para tentar melhorar isso aí. Você falou um ponto interessante, treinamento. Quando for fazer esses treinamentos, eles precisam acontecer e a primeira coisa que a equipe que precisa ser trabalhada a cabeça deles é o seguinte: eles precisam entender por que aqueles dados existem, por que eles preenchem aquelas informações e qual é a importância que aquelas operações têm para a operação da sua empresa, da empresa cliente e dos órgãos reguladores. Muitas vezes, os caras não apontam porque eles acham que aquilo é uma besteira, é uma coisa que é para controlar eles, que é para vigiar eles. Então, tem que se quebrar esse gelo e mostrar que aquilo ali é uma ferramenta para apoiar, né, que tem como objetivo coletar dados para melhorar a operação deles em campo, para melhorar o trabalho deles. Né? Então, tem que ter essa sensibilização. Né? Então, tem que haver realmente treinamentos presenciais. E a primeira coisa que tem que haver, eles precisam entender por que aqueles dados existem, aqueles apontamentos existem, e os impactos que podem ser gerados quando eles apontam um dado daquele errado. Esse é o primeiro passo. Já vai melhorar bastante. Um segundo passo é, infelizmente, ver uma forma de atrelar essa qualidade desses dados a algum indicador de produtividade que eles tenham. Eu acredito que eles devem ter indicadores de produtividade. Deve haver algum tipo de prêmio, alguma coisa aí relacionada, ou ganho por número de serviços, não sei como é que é, mas tem que buscar uma forma de atrelar esses indicadores de qualidade desses apontamentos a essa questão dessa produtividade deles. Isso aí é um outro ponto bem importante. Você falou aí de uma coisa interessante que a nossa demanda varia, se está chovendo tem uma demanda maior. Olha como é interessante, serviços, varia. É clássico mesmo que em períodos de chuva vai cair mais galho de árvore, os galhos das árvores devem baixar, devem encostar na fiação, deve gerar curto-circuito, deve gerar problema de tensão, deve gerar um monte de coisa por Problema de época da chuva. conexão, também. Problemas de conexão, né? Deve ter parte de fiação que deve até cair. Né? Deve ser um Exatamente. negócio mesmo complicado. Né? A gente teve algumas semanas atrás um período que foram chuvas bem intensas, né? Acho que foi umas 2 Sim. semanas. Deve ter sido um caos ali. Geralmente a gente fica sobrecarregado. A E equipe. aí, o que, é que deve acontecer? O que, é que deve acontecer na prática? Esse TMA de vocês, esse tempo médio de atendimento, deve dar uma crescida, né? Exatamente. E aí já deve gerar reclamações. Então, assim, não tem muito mistério quanto a isso. Vocês têm uma capacidade hoje dimensionada para um certo padrão de demanda. Se essa demanda variar de forma muito rápida e em quantidades grandes, esse TMA vai aumentar. Fato. Para ele não aumentar, vocês vão ter que incluir um pouco mais de carga. O que é isso? Freelancer ou vamos ter que colocar mais gente para poder
manter aquele TMA, que vocês devem ter um TMA meta, né? Um tempo médio de atendimento Temos. médio. Então, o setor de planejamento, ele deve estar muito atento a isso. Ou seja, por quê, Gleice? Como é que o setor de planejamento vai ficar atento a isso? O setor de planejamento, ou planejamento e controle da produção ou operação, ele tem que, um dos principais objetivos dele é antever prováveis problemas. Gleice, os caras vão ter uma bola de cristal agora lá? Não. Existem vários tipos de previsões, inclusive previsão do tempo. Então, se tem previsão do tempo, tem vários sistemas que fazem isso, no próprio Google você vê isso, e eles veem quais são aqueles períodos que vão chover muito. Né? Então, eles podem e precisam se planejar para aquela época que vai ter a maior demanda. É utilizado, professor, lá. Que quando eles vão, que vai chover mais, vai ter uma maior demanda. Então, eles têm que se preparar antes desse pico. Então, eles já vão se preparar a equipe, seja freelancer, seja contratar alguém por tempo determinado, alguma coisa do tipo, né? Ou trazer pessoas de outra operação para poder dar suporte nessa, para poder, quando chegar nesse período, você conseguir absorver de uma forma mais branda. Talvez você ainda vá aumentar um pouquinho o TMA, mas não tanto. Né? Então, é a equipe de planejamento é que prevê isso, é que faz esses planejamentos dessas cargas de trabalho. Né? Então, se fazendo esse planejamento, não se elimina tudo, mas se mitiga bastante problema relacionado a isso aí. E aí, atrelado junto com o treinamento, né? Do entendimento deles da importância daquilo, treinamentos nesse sistema de apontamento, né? Também. E atrelar essa qualidade desses dados à produtividade, se consegue ter melhorias aí substanciais nessa qualidade da informação. Beleza? Beleza, professor. Qual é a tua outra pergunta, Jonas? Tu tinha mais algumas perguntas, né? Pronto. Agora com o Covid, né? Muitos trabalhos tiveram que se adaptar, né? O mundo corporativo teve que se adaptar e lá não foi diferente, né? A gente agora está trabalhando de home office, né? E para a gente é algo assim totalmente novo, né? Foi algo emergencial, né? E eu queria saber como a gente pode ter uma boa produtividade, como a gente pode ter uma boa produtividade trabalhando nesse ambiente, assim, que às vezes não é projetado para realmente a gente trabalhar, não tem a mesma estrutura que a gente tem na empresa. Às vezes tem muitos colegas meus que têm filhos, né? Então é uma realidade que eu não teria como não perguntar, né? Como a gente melhorar essa produtividade e também manter a qualidade de vida, né? Que às vezes tem reunião para cá, reunião para lá, e às vezes o colaborador não tem tempo para tirar nem o horário do almoço ou ficar pós-expediente, e acaba que existe um aumento de produtividade, mas não é da atividade em si, mas sim porque o colaborador não está, né, infelizmente não está Tem um podendo. aumento de produção, né, mas não tem produtividade. É porque o cara está trabalhando mais horas por dia, né? Exatamente. Como a gente pode se adequar a esse momento que a gente está vivendo? Pronto, depende muito da operação, né? Algumas empresas industriais, né? Vou citar até uma muito famosa e a empresa mais estudada no mundo, que é a própria Toyota, né? Eles estão vivendo essa mesma situação lá. E desde o início do desenvolvimento do toyotismo, eles se tem muito essa questão do Gemba, de estar presente no local onde as coisas acontecem, estar realizando realmente em loco, não analisar muito dados para o sistema, né? Eles têm isso muito forte. Só que agora na pandemia, devido a essas situações, eles não poderiam estar tanto assim no Gemba. O que eles criaram lá para resolver isso, né? Eles criaram sistemas de monitoramento, os caras fazem Kaizen monitorando por câmera, né, por vídeo. Então, assim, para vocês verem, né? Os caras que eram totalmente contra isso, devido à circunstância agora que a gente está vivendo, eles estão desenvolvendo esse tipo de projeto lá. Tem até um gerente lá que é só responsável pela parte de indústria 4.0, que é um dos cabeças, né, desse projeto. E os caras estão fazendo Kaizen por câmera, por vídeo e tal, né, principalmente na época que a pandemia estava mais forte. No caso de vocês, como vocês trabalham mais com indicadores, né, um trabalho mais administrativo, porém operacional, né, vocês devem ter bastante dificuldade, porque eu acredito que vocês precisavam de ter interação com outros setores. Sim. Né? Então, hoje, o que é que nos ajuda? Né?
a questão de ferramentas como o Google Meet, Zoom, que é as ferramentas que normalmente a gente faz essas comunicações, né, elas ajudam bastante. Nem sempre a internet ajuda, né, isso aí. Não adianta a gente dizer que toda reunião pelo Meet tem a mesma produtividade de uma reunião pelo presencial, né? Infelizmente não tem. Mas, assim, são as ferramentas que a gente tem para agora, né? São as ferramentas que a gente pode usar e é muito complicado dentro do ambiente office a gente conseguir, né? Alguns dizem que conseguem ser até mais produtivos. Eu acho que depende muito do espaço, né? Se você tem um espaço, uma sala, um quarto, alguma coisa assim que você tem um silêncio, né? Para você poder se concentrar, ninguém vai lhe interromper. Mas se você tem pessoas direto lhe interrompendo, isso é muito complicado. Né? Então, é tentar criar um ambiente adequado, né? Tentar sensibilizar as pessoas que realmente você está em casa, mas está trabalhando. Porque, assim, quando a gente está em casa é incrível, aparece 1 milhão de atividades para a gente. As pessoas querem jogar tudo para a gente. Né? Então, o ponto crucial aí, Jonas, realmente é o primeiro, né? É sensibilizar, tá certo? De que a gente está trabalhando e não pode se ausentar dali. E o segundo é dizer não. Né? Infelizmente, mesmo você sensibilizando, vão ter pessoas que vão insistir, né? Vão pedir para você fazer alguma coisa, alguma atividade. E aí realmente é saber dizer não, né? Para que você possa ser mais produtivo. Né? Existem algumas metodologias voltadas para esse ambiente de produtividade, né? Home, de você quebrar as atividades. Né? Esqueci o nome da sigla agora aqui, mas basicamente você quebra as atividades em atividades de até 30 minutos. E aí você estabelece intervalo entre essas atividades. Então, o que é que causa muita improdutividade? Isso tanto no ambiente office como no ambiente administrativo no geral? A multitarefa. A multitarefa, ela acaba com a produtividade. Então, o que é a multitarefa? Você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Então, dica, faça uma lista com aquelas atividades que você tem para fazer no dia, crie uma ordem de prioridade dependendo da questão da importância dessas atividades, defina os tempos que essas atividades têm, estime esses tempos, e aí você separa em atividades de 15, 30 minutos, e você vai fazendo essas atividades na sequência, e você só inicia uma segunda atividade quando você tiver concluído aquela primeira. Você só inicia aquela terceira atividade quando você tiver concluída a segunda. E aí você vai, aos poucos, matando atividade a atividade. Quando chegar no dia, você vai ser bem mais produtivo do que pegar um monte de coisa, começar a fazer uma atividade, aí vai responder e-mail. Né? E-mail é um grande vilão, viu, Jonas? Então, estabeleçam períodos do dia que vocês vão ler e-mails. O e-mail é um grande vilão. O É WhatsApp é verdade, outro, professor. cruel. Né? Então, assim, e-mail e WhatsApp, defina os períodos do teu dia que tu vai de hora em hora, né? De 2 em 2 horas, ou em 1 hora e meia, 1 hora e meia, você estabelecer de consultar o e-mail, consultar o WhatsApp, definir períodos e não ficar, será que veio outro e-mail aqui? Aí você vai no e-mail, aí tem um fator de distração lá no e-mail, aí quando tu vai ver, não acabou a primeira atividade, aí tu já vai para a segunda, porque essa tem 1 hora para terminar. Aí tu com pouco tempo vai no WhatsApp, aí o cara te pede uma informação, aí tu vai no e-mail para mandar pro cara. Então tudo isso gera uma improdutividade muito grande. Organiza essas atividades em sequência, quebra esses tempos dessas atividades, vai fazendo na sequência e só vai fazendo uma atividade uma por uma, vez por vez, uma por uma na sequência, né? Pode melhorar bastante aí, com certeza, a produtividade. Um Perfeito. outro ponto que você tinha perguntado, né, para a gente poder, eu acho que o tempo já está bem adiantado, já são 9 horas, a dificuldade que você disse que tem de aplicar essas ferramentas de melhoria dentro do ambiente de serviço. Exatamente. E eu vou até complementar essa Pode pergunta, professor. complementar, Jonas, pode falar. Como é que nós, engenheiros, estudantes de engenharia de produção, ou seja, qualquer for a engenharia, a gente pode influenciar positivamente com essas metodologias empresas que não têm cultura, essa cultura de Lean, que não utiliza muito, entendeu? Porque a empresa que eu trabalho, ela é italiana, né, de origem italiana, então eu não vejo muito essa cultura que do Lean, originada no Japão, entendeu? Essa cultura que realmente de melhoria contínua, entendeu? Eu não vejo muito isso. Então, como é que a gente pode
com as nossas atividades do dia a dia, influenciar isso, né? Porque geralmente é algo que vem de cima para baixo, né? Entendeu? E é muito difícil a gente trabalhar dessa forma, né? Eu, nas minhas atividades, eu já utilizei bastante as ferramentas da qualidade, eu já utilizei o Pareto, entendeu? E dentre outros, entendeu? Mas foi por minha conta, entendeu? Não foi assim, vindo de cima para baixo, entendeu? Então, como a gente pode transmitir mais para os nossos gestores, e as ferramentas são muito importantes também. Certeza. Interessante, Jonas. Realmente, empresas que não têm cultura, a gente tem muita dificuldade. E esse é bem o objetivo do Destravando a Produtividade mesmo, dessas lives que a gente está fazendo. É fazer com que vocês, estudantes ou profissionais que trabalham na indústria ou em empresa de serviço, qualquer tipo de operação, consiga crescer profissionalmente, que eu acho que é isso que você busca também, né, Jonas? A Exatamente. gente não quer ficar na mesma função para sempre, né? Isso é um grande erro aí das empresas, né? Normalmente elas pegam um cara bom, encaixam numa função, não quer tirar o cara nunca mais daquilo, né? Porque Exatamente. acham que vão colocar o cara para outra coisa e o cara não vai dar certo e pode perder um cara bom daquela área que ele tá. Mas vai acabar perdendo de todo jeito, porque o cara não vai ficar naquilo ali para sempre. Pessoal, existe uma curva de motivação, sabe? Tem um certo determinado período de tempo, no máximo aí 10 anos, eu extrapolando para a geração Y, né? A geração de vocês, que é a geração aí, o pessoal chama de geração Z, né? É a geração Z. A geração Z, que é uma geração que a galera quer evolução mais rápida, a galera não aguenta nem 5 anos, bro. Então, assim, se essa galera da empresa não tiver um plano de carreira, não tiver um plano de cargos e carreira para essa galera aí, para esse cara jovem ter uma motivação para o cara trabalhar, o cara não vai passar muito tempo naquilo. Né? E a maioria das empresas não tem, nem dão essa oportunidade, nem criam esse ciclo de crescimento, né, para os operadores das áreas. E a tendência é que o cara acaba saindo e a empresa acaba perdendo um excelente colaborador. Né? Infelizmente, é isso que a gente mais vê. Nesse caso, né, que você falou de como aplicar essas metodologias em uma empresa que não tem cultura, primeira coisa, se eles não têm essa cultura, muito provavelmente eles não conhecem. Então, você tem que buscar formas de fazer eles conhecerem. Principalmente a sua chefia direta. Porque, assim, talvez, e muito provavelmente, tu não vai conseguir diretamente o apoio de um diretor, de um gerente da empresa. Normalmente, a gente não tem nem acesso a esse pessoal. É assim ou não é? É, Normalmente, a gente não tem nem acesso. E nesse ambiente office, piorou. Né? Um cara que a gente poderia ver e, de repente, ter uma reunião e criar uma situação para vender uma ideia, acabou. Né? Praticamente. Então, primeiro é fazer o pessoal conhecer essas metodologias. Como é que a gente faz esse pessoal conhecer? Eventos, o que é uma estratégia muito boa para poder fazer? Pequenos projetos. Então, você buscar um problema que incomoda a empresa, que incomoda a sua gestão, que incomoda o seu supervisor, que incomoda um diretor, né? Se você pegou uma dica de um problema que incomoda muito seu diretor, né, seu gerente, buscar fazer um pequeno projeto com baixo custo e alto impacto para tentar resolver esse problema. E aí, num primeiro momento, você vai buscar um projeto bem pequeno, simples, de praticamente zero custo ou baixíssimo custo e que gere um impacto que as pessoas consigam ver. Não é para revolucionar, mas você precisa mostrar que foi feito e tem que ser um resultado que todo mundo seja sentido. Tá certo? Então, essa é uma primeira dica. entendi. E aí, dentro desse pequeno projeto, ele já é a situação que tu está criando para tu fazer um treinamento. E aí, dentro desse treinamento, e aí abre-se aspas, um treinamento bem curto, bem objetivo, sem lero, sem encheção de linguiça, sem coisa filosófica, sem muita teoria. Porque assim, pessoal, a internet já está cheia de teoria, né? Não adianta nada a gente vir falar de um assunto aqui que, sei lá, vai ter 1000 vídeos no YouTube falando daquela mesma coisa ali. A gente tem que ser mais prático, mais direto. Vamos logo no problema, vamos ver como é que a gente resolve. Né? Então, treinamentos rápidos, tá certo? Treinamentos rápidos, objetivos, para fazer com que a equipe da empresa conheça aquelas metodologias. Outra dica, dentro desse treinamento, mostre exemplos de empresas da mesma área, que executam essas metodologias e estão colhendo resultados fantásticos. Sempre quando eu vou vender um projeto, eu faço isso. Né? Eu levo exemplos de uma empresa que executa aquela metodologia que eu estou indo vender
e que está dando muito certo lá. Então, o que, é que o cérebro do cara vai pensar? Pô, se esse negócio está dando certo lá, o cara tem uma operação igual a minha, eu vou fazer aqui, vai dar certo. Então, o cara já vai se abrir demais para aquilo ali. Não pega de uma empresa da Toyota, de uma empresa lá. Não, pega de uma empresa do mesmo segmento de vocês, bro. Mesmo segmento, mesma coisa. E aí bota lá, de preferência, bota um vídeo que essa empresa aplicou, ou bota uma reportagem, entendeu? Eu gosto muito de fazer isso. É o Colocar tudo em benchmark, né, reportagem. professor? Muito utilizado, Aí né? os caras vão ver, pô, por isso que esses caras estão indo bem, por isso que eles estão tomando nosso mercado. E aí tu vai dar a dor também. Tu vai mostrar que os caras fazem, tu vai mostrar a dor. Ó, estão com indicadores dessa forma, estão crescendo dentro do mercado. Os caras estão crescendo por causa disso aí. Vamos ter que fazer também. Né? Então isso aí já vai muito, já pesa muito, Jonas. Já se abre muitas portas. O que é que vai abrir, o que é que vai acabar de abrir essas portas, para tu entrar mesmo com força? O resultado. O combustível desses processos de melhoria, de resultado dentro da empresa, que vocês vão crescer como profissional, vão mudar de função, vão ganhar mais, vão ter reconhecimento profissional, que é o que eu acho que todos nós queremos, é resultado. A partir do momento que tu fizer esse pequenininho e der um resultado que todo mundo vê, quando tu propor um próximo diretor, já vai querer saber quem é aquele Jonas lá que fez aquele projeto. Não, o menino trabalha lá no setor lá de indicadores, de melhoria e tal. Traz ele aqui pra gente conversar. Quando o cara tiver um outro problema, ele já vai te lembrar de ti. E ele já vai te chamar. E as pessoas já vão te conhecer quando elas tiverem problema. Ah, chama o Jonas que ele desenrola isso aí. Por quê? Porque você aplicou e eles viram que deu certo. Tá certo? Então é isso aí que motiva e vai te abrir muitas portas. Olha o Tiago Boaventura. Boa noite, Tiago. Ele está falando aqui, ó. Já vi um camarada na empresa que trabalha que ganhou uma promoção por ter elaborado um Power BI de acompanhamento produtivo. Olha aí que top o exemplo que o Tiago deu. Mas por que, que ele ganhou uma promoção por ter desenvolvido esse Power BI? Porque o Power BI é bonito, porque esse Power BI é muito massa, tem uns gráficos bonitos. Não, é porque ele resolveu uma dor da empresa. Deveria existir uma dor dentro da empresa que estava gerando um problema grande e um prejuízo, e o cara vendo essa dor, foi esperto, criou um Power BI para fazer um acompanhamento produtivo. E aí, esse trabalho que ele fez ficou visto para todos, o pessoal gostou, resolveu a dor, e quando apareceu a oportunidade de promoção, quem é que a gente vai promover? Cara, pera aquele cara lá que fez o Power BI. O menino é bom, traz ele para cá. Ele vai dar resultado aqui também. Então é dessa forma, pessoal. Não existe muita mágica, não. Agora, se a gente ficar preso, né? Existe dentro da cabeça de algumas pessoas, existe uma coisa que é o meu trabalho é fazer o meu trabalho, é fazer a minha rotina. Não. O teu trabalho é parte fazer a tua rotina e outra parte fazer melhoria. O que é que vai fazer tu crescer dentro da empresa? O que é que tu vai fazer tu mudar de função, tu ganhar mais, tu lançar novos voos? É tu fazer tua rotina bem feita e tu fazer melhorias. Quem é que vai crescer mais rápido? Aquele cara que faz só aquele cara que não faz a rotina bem feita, aquele cara que faz a rotina bem feita, ou aquele cara que faz a rotina bem feita e ainda faz melhorias? O que, é que vocês acham? O cara que faz a rotina bem feita e o cara ainda faz melhoria. Esse aí ele fica mais na vista. Ah, professor, você está querendo que o cara se apresente? Não, eu estou querendo que você apresente resultados. A partir do momento que você apresentar resultados, você vai ficar mais visto. A gente sabe que dentro das empresas, quando a gente trabalha numa área, é muito complicado da gente fazer migração de área. Não estou dizendo em todas as empresas, né? Estou dizendo na maioria das empresas. Isso eu acho um outro grande erro. Né? Se eu tenho um bom técnico, vamos imaginar numa área que né? Se eu tenho um bom técnico na área de segurança do trabalho, e esse cara faz excelentes trabalhos de melhoria voltado para a segurança, está sempre ali dentro do processo, você percebe que ele entende do processo, entende do fluxo, entende onde é que deve ser melhorado. Né? O cara está se formando em engenharia. Por que tu não pode dar uma oportunidade num cara desse dentro de uma outra área dentro da empresa? Assim o cara tem interesse, né? Porque o primeiro passo é o cara ter interesse. Eu tenho interesse de ir para a área de processo, de produção, ser um supervisor de produção, ser um encarregado, ser um líder, ser um coordenador, trabalhar no setor de melhoria de processo, trabalhar no setor de projetos. Né? Então, primeiro passo que vocês têm que fazer, tem que deixar bem claro para a supervisão de vocês, para a coordenação de vocês, ou quem sabe até para uma pessoa de uma função maior, recursos humanos e tudo, que você tem interesse de trabalhar também em outra área, que você gosta muito da sua área, se dá muito bem no seu trabalho, mas como
como forma de crescimento profissional, satisfação pessoal e profissional, não financeira, deixe bem claro isso, não financeira, você tem interesse de trabalhar numa outra área para poder crescer profissionalmente. Então, você tem que dar a entender, as pessoas têm que entender o que você quer. Depois disso, você tem que fazer a sua rotina bem feita, você tem que sempre estar tentando buscar essa questão das melhorias. Se é uma pessoa fácil de se adaptar à mudança, está envolvida em projetos de melhoria, tá certo? Se preparar, né? Ah, beleza, eu sou um cara que estou na segurança do trabalho, o que é que eu preciso ter de formação profissional, de conhecimentos técnicos e também soft skills, né? Para eu me poder trabalhar nessa área. Não é difícil. Você vê as pessoas da sua empresa que estão naquela área que você quer ir e tu vê o que, é que o cara tem. Ah, qual é os cursos que esse cara tem? Ah, esse cara tem esse curso, esse curso. Qual é o perfil desse cara? Ah, ele tem essa formação, essa. Fez esse treinamento, esse. Fez um treinamento de Lean, fez um treinamento disso, daquilo. Fez Power BI, fez Excel. Então, você vai se preparar para aquela função que você quer. E aí, quando a oportunidade aparecer, você vai já ter deixado claro para a organização que você tem interesse, né? Você vai estar fazendo a rotina bem feita e vai estar sempre trabalhando, dando resultado melhor, fazendo melhorias. Quando a oportunidade aparecer, você vai ter se capacitado porque você levantou o que você precisa ter para aquelas funções que você quer, e aí você vai ter oportunidade para participar desse processo, ou até mesmo ser convidado sem nem participar sem nem ter processo seletivo. Ah, não, vamos pegar o Jonas lá, que ele é um técnico de segurança bom. Ele tem esses cursos. Quando vocês fizerem os cursos, pessoal, passem esse certificado por recursos humanos. Para o recursos humanos ver que vocês estão se capacitando, que vocês querem mais, que vocês querem crescer, que vocês estão motivados a crescer e olhando para o horizonte de crescimento. E aí vocês passando isso, quando chegar numa reunião com a gerência que for preciso de uma nova função para encarregar de produção, ah, tem aquele menino lá, que fez aqueles projetos, que é lá da área de segurança, ele tem uma série de certificados, seu gerente, ó, e ele tem perfil para encaixar nessa área. Vamos dar um tempo a ele para ele poder fazer um teste para ver se ele encaixa, né? E aí você já pode ser direcionado para isso. Então, tudo é uma preparação, né? Nossa, né? Para a gente se preparar para buscar isso. Show O de Boaventura bola. falou que empresa grande, eles estão capacitando nos métodos padrões dela. Exatamente. Né? As empresas grandes elas já estão nesse processo de padronização, que é aquela história de você sair do ciclo PDCA, entrar no ciclo SDCA, né? Que é o ciclo da padronização, e depois você voltar de novo para o PDCA. Né? É o ciclo aí mais evoluído de melhoria que as empresas grandes já estão. Depois a gente pode fazer uma live, um vídeo, alguma coisa sobre isso. O que é que tem mais aqui? O simples que os gestores gostam, pois eles não estão atualizados nas novas metodologias. Exatamente. Então, assim, pessoal, muitas vezes para resolver alguns problemas, não fica procurando metodologia complicada, não. O nosso cérebro ele buga a gente, né? Principalmente nós administradores, engenheiros, técnicos. O que é esse bug? Eu preciso aplicar ferramentas, soluções complexas. Não, não é necessário. Quando você enfrentar esses problemas, vocês têm que buscar a solução mais simples. Eu não estou dizendo para vocês levantarem só uma solução. Isso é um outro grande erro também. Quando vocês tiverem um problema, levantem várias soluções, várias formas de solucionar. Analisem e vejam qual é a melhor solução. Aquela que vai dar o menor esforço e o maior impacto para resolver o problema. Então, levantou várias soluções, você vai pegar aquela mais simples. Então, não precisa ficar procurando solução complexa, porque é engenheiro, porque é administrador, porque é técnico, não. Vocês estão escutando aí, pessoal, ou está dando as travadas? Quem tá dando uma travada, professor? Não sei se é a minha internet. Não, eu acho que é o tempo aqui da live. Está ok? Diz aí, galera, no chat aí se está ok, se não dá. Dá uma curtida aí no vídeo, beleza? Quem gostou, dá uma curtida aí no vídeo. Então, o que é que acontece? Né? Procurei soluções mais simples para resolver aquele problema. As empresas gostam de soluções simples. As empresas gostam de soluções simples e que atendam o resultado. Então, não é porque você é engenheiro, um administrador, um técnico, não fique procurando solução complexa, não. Faça o mais simples
para poder resolver aquele problema. Né? E aí sempre faça ficar girando esse ciclo PDCA, SDCA, padronize as melhorias, né, para que fique fazendo esse giro. Beleza, pessoal? Deixa eu te falar, Jonas, para a gente poder encerrar, que o tempo da live já tá, essas travadas aí é para encerrar a live, né? É o tempo máximo aí do Instagram. Deixa eu só, eu tenho o meu ciclo aqui também da mentoria, né? Das minhas etapas, a gente faz um parecido com o ciclo PDCA, né? O ciclo Dovo, tá bom? Mas a gente chegou agora na etapa que, então tudo tem que ser estruturado, pessoal, para resolver o problema tudo tem que ser estruturado. Então a gente chega na parte do verificar. Ficou mais claro, Jonas? Né, esses pontos que você falou, né, ficou mais claro para você como é que isso pode acontecer, como é que esse fluxo pode rolar? Fala aí para a gente. Certeza, viu, professor? Principalmente nessa questão aí do profissional, ele não só fazer sua atividade, acaba que ele se sente um número, né? Se o profissional só ficasse na sua atividade todo dia, naquilo ali, ele acaba se sentindo um número. Mas quando ele propõe a dedicar um tempo para melhoria também, ele se sente bem, entendeu? Com isso. Isso é muito bom, muito positivo. Isso daí é um ponto muito positivo que eu vou levar agora para a minha vida. Muito obrigado aí. Massa. E aí ainda a última das últimas dicas, né? A cereja do bolo. Professor, eu fiz tudo que o senhor falou, me preparei, fiz treinamento, deixei para todo mundo que eu tinha essa oportunidade de crescer, me preparei, acompanhei, tinha um conhecimento, mas aparecem as oportunidades e realmente eles preferem colocar alguém de fora. Cara, então, busca outro lugar para trabalhar, tá certo? Eu acho assim, uma relação é boa quando ela é boa para a empresa e para o funcionário. Se ela tiver boa para o funcionário e ruim para a empresa, eu acho que não é bacana. Se ela tiver boa para a empresa e ruim para o funcionário, também não é bacana. Tem que estar para os dois. Então, se você fez tudo isso e realmente, né, quem fizer, né, estou dizendo para todos, não estou dizendo para você, graças a Deus você está muito bem lá, muito feliz. Com Mas certeza. para todos nós, se a gente fez tudo isso e mesmo assim não foi dada oportunidade, comece a avaliar as oportunidades do mercado. Comece a rastrear no mercado quais são as competências que eles estão pedindo. Eu sempre digo para os meus orientandos, para os meus mentorados, escolham 4 empresas que vocês sonham em trabalhar, e em qual função, e busque saber o que você precisa ter para trabalhar nessas empresas. Isso é o foco principal que as pessoas não têm. Então, defina essas empresas que você quer trabalhar, quais são as funções que você quer ter dentro da empresa, veja quais são as competências que você tem que ter e se prepara, brother. Se prepara. Fica ligado quando tiver seleção. Teve a seleção, tu vai estar com as competências que ela quer, tu tem a preparação, tu tem a experiência, tu vai para a seleção, tu entra. Tu não entrou na primeira, mas tu entra na segunda. Se tu não entrar na segunda, tu entra na terceira. Se tu não entrar na terceira, mas tu tá selecionando 4 empresas. Em uma dessas tu vai entrar. Não tem para onde correr. Né? Então, é essa preparação que a gente precisa fazer. Falaram aqui no chat. Ó, depois, professor, fazer uma live de dicas sobre um processo de investigação de falha e causa raiz. Show de bola, viu, Tiago? Essa sugestão é muito boa. Eu vou até anotar ela aqui. Eu acho que dá uma live muito bacana para a gente fazer. Processo de investigação de falhas e causa raiz. Vamos pegar uma metodologia estruturada, né, para a gente seguir um passo a passo, para a gente saber como resolver isso aí. Show de bola. Dica show. Obrigado, Thiago. Pois, Jonas, muito obrigado. Foi muito massa. Você explicou muito bem o processo da sua empresa, tudo. Né? Eu acho que serviu para muita gente que trabalha aí também na área de serviço. Te agradeço bastante. A gente continua aí os contatos. Agradeço a todo mundo aí que esteve na live. Dê uma curtida aí, pessoal. Dê um coraçãozinho aí para a live, beleza? Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado aí, viu, bom, professor? pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Boa noite aí, boa noite. Obrigado aí, professor. Boa noite.